Ô meu filho e minha filha, chega mais pra cá, se ajeita aí na cadeira. Tem coisa que a gente aprende cedo no interior. Aprende não é porque alguém ensina, não. É porque a gente vive. Nem todo caminho aceita a gente depois que a noite fecha. De dia é só lugar comum, mas de noite o silêncio muda. E se esses causos de roça falam com você, se inscreve aí no canal, porque aqui a gente só conta o que o interior ensinou a respeitar. Essa ponte aí, você conhece, né? Aquela de madeira velha rangendo que fica depois da curva do Pasto Grande e antes do brejo fechado. De dia, ela é só ponte mesmo. Tábua gasta, rio passando embaixo, nada demais. Mas de noite, ela muda. Não muda de aparecer coisa, não. Muda no jeito que a gente sente ela. O vento fica errado, a água do rio parece parar, os grilos somem, o brejo se cala. E aí, bem baixinho, vem o choro. Isso foi lá para os lados de São José do Divino, no norte de Minas, por volta de 1984. Eu me lembro bem porque naquele ano a seca castigou forte. Tinha um homem na região chamado Pedro Alves da Cunha, mas todo mundo conhecia ele como Pedrinho do Brejo. Homem simples, trabalhador, vivia da roça. Acordava cedo, mexia com a terra o dia inteiro e voltava antes de a noite fechar. Para chegar na casa dele, tinha que atravessar uma ponte de madeira, velha, estreita, em cima de um córrego que cortava o mato. Ponte antiga, dessas que ninguém sabe direito quem construiu. Só sabe que sempre esteve ali. E no interior, quando um lugar fica velho demais, a gente passa a respeitar sem perguntar. Meu pai já dizia, essa ponte escuta. No começo, Pedrinho comentava que quando passava por ali de tardinha, ouvia a madeira ranger mesmo sem vento. Parava, ficava quieto. Nada. Achava que era coisa da cabeça e seguia. Mas com o tempo, o barulho começou a mudar. Já não era só rangido. Era como se alguém arrastasse o pé, devagar, esperando. Ele começou a evitar passar a noite. Dava volta, dormia na casa de parente, inventava desculpa. Até que numa noite, já quase no fim do ano, ele chegou em casa diferente. Não falou nada. Sentou no banco, cabeça baixa, respirando pesado. Depois de um tempo, contou. Disse que no meio da ponte viu uma figura sentada, de costas, parada. Não ameaçava, não se mexia. Só chorava baixo, daquele jeito que dói mais do que grito. Um choro cansado, como de quem espera faz tempo demais. Nunca trocaram tábua. Respeito puro. E sabe o que é mais estranho, meu filho? Anos depois, já lá por 1993, apareceu na região um homem velho, roupa gasta, olhar perdido, perguntando pela tal ponte. Dizia que tinha ido embora para trabalhar longe, que prometeu voltar. Mas a vida puxou ele para outro canto. Quando contaram da mulher que tinha morrido ali esperando, o velho se sentou no chão e chorou quieto como criança pequena. Repetia só isso. Eu prometi que voltava. Levaram ele até a ponte. Quando pisou na primeira tábua, as pernas falharam. Caiu de joelho, encostou a testa na madeira e pediu perdão. Não falou alto, nem precisava. Quem estava ali disse que o vento ficou parado como se escutasse. E conta quem presenciou que naquela noite, pela primeira vez em décadas, a ponte não rangeu. Nem um passo, nem um choro. Depois disso, nunca mais se ouviu nada ali. A ponte continua lá, velha, do mesmo jeito, mas ninguém passa depois de escuro. Pedrinho nunca mais atravessou aquela ponte depois de escurecer. No outro dia, foi falar com seu Anselmo, o homem mais velho da região, desses que conheciam a história de todo mundo. Seu Anselmo ouviu calado e depois confirmou o que poucos ainda lembravam. Muitos anos antes, uma moça tinha morrido ali. Esperava o marido voltar da cidade. Ele prometeu que voltava. Nunca voltou. Encontraram o corpo dela dias depois, preso no brejo. Desde então, ninguém mexeu na ponte. Nunca reformaram. Não por medo, mas por respeito. Porque tem promessa que não morre com o tempo. E tem coisa nesse mundo que a gente não mexe, só respeita e passa longe.
Relato 2. Esse relato me foi contado por Dona Nazaré Gomes de Souza, 72 anos, moradora de uma comunidade ribeirinha próxima a Baião, no Pará. Ela me recebeu na varanda de casa, num fim de tarde de agosto de 2019. Falou devagar, com a voz firme de quem conta algo que viveu. O que ela narrou aconteceu em 1967, quando ela tinha 20 anos. Naquele tempo, a comunidade não tinha energia elétrica. A vida seguia o ritmo do rio e do sol. A família de Dona Nazaré era grande. Moravam numa casa de madeira erguida sobre palafitas, perto da margem do Tocantins. O pai era pescador. A mãe cuidava da roça e dos filhos. Eram 8. O rio era tudo. Dava peixe, dava caminho, dava banho. As crianças cresciam dentro d'água. Aprendiam a nadar antes de andar direito, mas os mais velhos ensinavam uma coisa desde cedo. O rio dá, mas o rio também é de alguém. Ninguém explicava direito de quem era. Só sabiam que tinha algo ali, algo antigo, que morava na água muito antes de qualquer família chegar. O irmão mais novo de Dona Nazaré se chamava Raimundo, tinha 5 anos, menino quieto, diferente dos outros. Passava horas sentado no trapiche, olhando a água. Às vezes ria sozinho, acenava para alguém que ninguém via. A mãe ficava preocupada. Esse menino vive conversando com o rio. O pai respondia, deixa ele. Criança enxerga o que a gente não enxerga mais. Os sinais começaram devagar. Primeiro foram as luzes. Umas luzes pálidas, azuladas, que apareciam sobre a água certas noites. Boiavam devagar, sumiam antes de chegar na margem. O povo dizia que era fogo fátuo, coisa de pântano. Mas os pescadores mais velhos ficavam quietos quando o assunto surgia. Depois vieram os sons. Um canto baixo, quase um murmúrio, que vinha do meio do rio em noite de lua cheia. Parecia voz de mulher, ou de muitas mulheres. Ninguém sabia dizer. Seu Agenor, pescador antigo da comunidade, avisou. Quando o rio canta, ninguém entra na água, e ninguém entrava. Numa tarde de outubro, Raimundo sumiu. Estava brincando perto de casa. A mãe foi buscar água. Quando voltou, o menino não estava mais. Procuraram no mato, na roça, nas casas vizinhas, nada. O medo veio rápido. Todo mundo sabia que criança pequena perto do rio era perigo. Os homens pegaram canoas, desceram a margem gritando o nome dele. As mulheres rezavam. O sol foi embora. A noite chegou. E nada. Foi seu Agenor quem achou. Quase meia-noite, ele estava voltando o rio acima, sozinho na canoa. Viu o menino sentado numa pedra grande que ficava no meio da água, perto da curva do rio. Raimundo estava seco, calmo, olhando para o nada. Seu Agenor encostou a canoa devagar, com medo de assustar. Chamou baixinho. Raimundo, vem, meu filho. O menino virou, sorriu e foi até a canoa como se nada tivesse acontecido. No caminho de volta, seu Agenor perguntou: como você foi parar lá, menino? Raimundo respondeu simples. A moça me levou, disse que tinha cobra no mato, me botou na pedra e disse para esperar. Que moça? A moça bonita, a do rio. Seu Agenor não perguntou mais nada. No dia seguinte, os homens foram no mato onde Raimundo estava brincando. Perto do caminho que ele sempre fazia, acharam uma jararaca grande enrolada debaixo de umas folhas. Se o menino tivesse passado ali, a mãe de Dona Nazaré chorou o dia inteiro. Mas não era choro de tristeza, era de gratidão. Semanas depois, veio um ancião de uma comunidade indígena rio acima. Passava de vez em quando para trocar farinha e peixe. Contaram para ele o que aconteceu. Ele ouviu calado. Depois falou: a mãe d'água cuida das crianças que respeitam ela. Sempre foi assim. Desde antes dos avós dos meus avós. Fez silêncio. Depois completou: agradeçam, mas não falem demais. Ela não gosta. E foram embora. Dona Nazaré terminou o relato olhando para o rio. A água estava calma, dourada com o sol se pondo. Ela disse:
Meu irmão cresceu, teve filhos, mora em Belém hoje, nunca mais falou no assunto. Ficou em silêncio um tempo. Depois, mas toda vez que eu sento aqui e olho para a água, eu agradeço. Tem coisa nesse rio que a gente não entende e não precisa entender. Só precisa respeitar. Relato 3. Senta aí. Fica quieto um instante. Essa história não é para assustar. É para avisar. Susto passa. Aviso fica. Eu tinha uns 20 anos quando isso aconteceu. Hoje estou com 74. E ainda lembro. Cada som. Cada silêncio. O que eu vou contar, eu vi. Eu estava lá. Era 1971. O lugar ficava a umas 3 léguas daqui, onde o mato já engolia a estrada. Chamavam de Várzea do Poço Mudo. Ninguém sabia por que esse nome. Uns diziam que tinha um poço fundo demais, que quando jogava pedra não fazia barulho. Outros diziam que ali, certas noites, até os bichos se calavam. E tinha o córrego, córrego do aviso. Chamavam, meu avô falava, aquela água tem caminho certo, deixa ela quieta. E ninguém perguntava mais. Aí chegou o Eufrásio. Eufrásio Ramos. Veio de Pernambuco, fugido de seca. Chegou com a mulher, Dona Carminha, e o filho pequeno, Toninho. Bom trabalhador, forte. O povo gostou dele, mas tinha um defeito. Orgulho. Não aceitava depender de ninguém. Depois de 2 anos, juntou dinheiro e comprou terra na várzea do Poço Mudo. Terra grande, barata demais. O dono anterior disse, pode levar, essa terra é pesada demais para carregar. Eufrásio não entendeu. Eu vi ele no dia que foi conhecer a terra. Parei para cumprimentar. Vai morar por aqui, seu Eufrásio. Vou, terra boa, água correndo ali. Vou fazer roça que esse povo nunca viu. Eu avisei, toma cuidado com o córrego. O povo antigo diz que não é para mexer. Ele me olhou calmo. Córrego é água, moço. Água serve para usar. Fui embora. Mas olhei para trás. Dona Carminha estava me olhando. E o olhar dela era de quem já sabia. Eufrásio construiu casa, fez cercado, plantou, mas queria mais. A terra boa ficava do outro lado do córrego e a água alagava tudo. A solução dele, desviar o córrego. Seu Raimundo, vizinho mais perto, foi avisar. Eufrásio, pelo amor de Deus, esse córrego está aí há mais tempo que nós. Se mudar, vai dar problema. Problema como? Não sei explicar, só sei que dá. Eufrásio respondeu. Deus fez a água para servir o homem. E fez. Dia 12 de março de 1973, abriu a vala. A água mudou de caminho. No começo, nada. A várzea secou. Eufrásio plantou tudo. Mas os sinais vieram. As cabras pararam de comer. Ficavam olhando para o mato. O cachorro sumiu. E à noite, o silêncio. Pesado, sem grilo, sem coruja, sem vento. Seu Raimundo me disse. Passo perto daquela várzea e me dá vontade de correr, sem saber de quê. E Dona Carminha começou a sonhar. Todo sonho era igual. Ela na beira do córrego antigo, água escura, e do outro lado, alguma coisa. Não era bicho, não era gente. Era só uma coisa que não devia estar ali. E toda noite estava mais perto. Dona Carminha foi ficando calada, pálida. Às vezes parava no meio da casa, olhando para o nada. Numa noite, Eufrásio acordou. Cama vazia, saiu para o terreiro. Viu ela lá longe, perto da vala, imóvel. Correu até lá, tocou no ombro dela. Ela virou. Os olhos abertos, mas olhando para alguma coisa atrás dele. Falou baixinho. Ele quer de volta. O caminho, ele quer de volta. A plantação morreu, sem explicação. As cabras morreram uma por uma. E o Toninho mudou. Ficava sentado na porta, olhando para o mato. O que você está olhando, filho? Tem alguém lá. Fica olhando para cá. Eufrásio olhava. Só via sombra. Mas o menino via. Em junho, noite de lua nova, Dona Carminha sumiu. Eufrásio procurou a noite toda.
Quando o sol nasceu, achou só o vestido, na beira da vala, molhado, rasgado. Dela nenhum sinal, nunca acharam. Eufrásio ficou mais 2 meses, sentado no terreiro, olhando para o mato. Não falava, não trabalhava. O Toninho foi levado por uma tia. E numa manhã de agosto, Eufrásio sumiu. Uns viram ele entrando no mato, na direção do córrego antigo. Nunca mais ninguém viu. A terra ficou abandonada. A casa foi engolida pelo mato. E o córrego voltou. Ninguém sabe como. Olha, eu não sei o que tinha naquele lugar. Não sei o que era aquela presença, aquele silêncio, aquele peso. Não sei o que aconteceu com a dona Carminha, nem com o Eufrásio. Mas eu sei de uma coisa. A terra não esquece. A água não esquece. O que está ali há mais tempo que a gente não perdoa quando a gente mexe. Você pode não acreditar em assombração, em maldição, em espírito. Eu mesmo não gosto dessas palavras. Mas tem coisa que a gente não precisa entender para respeitar. O povo antigo sabia disso. Eles não sabiam o nome das coisas, mas sabiam o limite delas. E quem não respeita limite, paga. Não é sempre rápido, não é sempre barulhento. Às vezes é só um silêncio que vai chegando, devagar, até engolir tudo. Então fica o aviso, moço. Se você um dia comprar uma terra que ninguém quis, uma terra barata demais, uma terra que o povo evita sem saber explicar por quê, presta atenção. Se tiver córrego, deixa ele quieto. Se tiver árvore velha, não derruba. Se os antigos disserem para não mexer, não mexe. Porque tem coisa nesse mundo que não é pra gente entender. É só pra gente respeitar. E quando a gente não respeita, a terra cobra. Às vezes cobra a plantação. Às vezes cobra o gado. Às vezes cobra a paz. E às vezes cobra a gente. E chegamos ao último relato. Senta aí perto. Isso que eu vou contar, eu nunca contei pra muita gente, não. Não é história de livro. É coisa que aconteceu comigo. E até hoje eu não sei explicar. Era 1983. Eu morava em Januária, norte de Minas. Trabalhava de tropeiro, levando carga de um lado para o outro naqueles gerais. Conhecia cada trilha, cada atalho, cada lugar de descansar. Mas tinha uma curva que eu evitava passar de noite. Ficava num trecho entre Itacarambi e Manga. Estrada de chão batido, seca, espremida entre 2 paredões de pedra. O povo chamava de curva do velório. Diziam que antigamente, quando alguém morria longe demais de cidade, os tropeiros paravam ali para velar o corpo antes de seguir viagem. Velavam a noite inteira, tocavam fogo para espantar bicho e de manhã seguiam. Mas nem todo corpo que parou ali foi embora. Naquela noite, eu tinha me atrasado. Uma mula minha tinha machucado o casco. Tive que ir devagar. Quando vi, o sol já tinha ido e eu estava longe de qualquer rancho. Pensei, passo pela curva e durmo do outro lado. É rápido. Não foi. A lua estava cheia, então dava para ver o caminho. Os paredões de pedra subiam dos 2 lados. O chão era areia clara. Silêncio. Mas não era silêncio de noite normal. Era silêncio de espera. As mulas começaram a empinar. Não queriam andar. Eu desci e puxei pela corda. Nada. Elas olhavam para o fundo da curva e tremiam. Aí eu olhei também. Tinha um homem lá, sentado numa pedra grande no meio da curva, de costas para mim. Roupa escura, chapéu de couro, parado. Eu chamei. Ô moço, tá perdido? Ele não respondeu. Não se mexeu. Eu dei uns passos para frente. Chamei de novo. Moço, você tá bem? Ele virou a cabeça, devagar. E eu vi o rosto dele. Não tinha rosto. Tinha forma de rosto. Tinha chapéu, tinha ombro, tinha corpo. Mas onde devia ter olho, boca, nariz, só tinha escuro. Escuro liso, como couro queimado. Eu não corri, não gritei, fiquei parado. E ele levantou, devagar. Ficou de pé e começou a andar na minha direção, sem barulho, sem pressa. As mulas dispararam,
Quebraram a corda e correram, e eu continuei parado, porque eu senti uma coisa estranha. Não era medo, era reconhecimento, como se eu conhecesse aquele homem, como se ele me conhecesse também. Não sei quanto tempo passou, só sei que quando eu consegui me mexer, ele tinha parado. Estava a uns 10 passos de mim, parado. E eu ouvi uma voz, não sei se ele falou, não vi boca se mexer, mas eu ouvi, dentro da cabeça. Disse só uma coisa, ainda não. Depois, ele não estava mais lá. Eu estava sozinho na curva, lua cheia, areia clara, silêncio. As mulas tinham parado mais para frente, esperando. Fui até elas tremendo, montei e saí dali sem olhar para trás. No outro dia, cheguei num rancho perto de Manga. Contei para o dono, seu Firmino, um velho de mais de 80 anos. Ele ouviu calado. Depois falou: "Quantos anos você tem, moço?" 32. Ele balançou a cabeça. "Você teve sorte. Ele só leva quem já está no tempo." "No tempo de quê?" "De ir." Seu Firmino disse que outros viram o mesmo homem. Uns morreram dias depois. Acidente, doença, coisa assim. Outros sumiram na própria curva. Nunca acharam corpo. Ele falou: "Se ele disse, ainda não, você tem tempo ainda." Mas ele viu você. Agora ele sabe. Faz 40 anos. Nunca mais passei naquela curva. Mas às vezes, de noite, quando o silêncio aperta demais, eu sinto alguém olhando. E eu me pergunto, será que o tempo já está chegando? Então fica o conselho. Se você estiver passando por aqueles gerais e ver alguém sentado no meio do caminho, não chama, não para, porque se ele virar, você vai saber.